Neuroplasticidade e aprendizado contínuo. Imagine, por um instante, que seu cérebro fosse como uma estrada. No começo da vida, essas estradas são poucas, estreitas e cheias de possibilidades. Conforme os anos passam, novos caminhos vão sendo construídos, pontes são erguidas, túneis são cavados. Algumas rotas se tornam mais largas, porque são usadas com frequência. Outras, menos usadas, acabam se desgastando, até parecerem quase esquecidas. Agora pense no seguinte: e se eu te dissesse que, ao contrário do que se acreditava no passado, essas estradas não estão prontas e fixas desde o nascimento? Que, na verdade, você tem o poder de construir novos caminhos, fortalecer rotas alternativas e até transformar completamente o mapa da sua mente? Pois é exatamente isso que a ciência da neuroplasticidade nos mostra. Hoje vamos mergulhar fundo nesse universo fascinante, entender como o cérebro humano é capaz de se reinventar e, principalmente, como você pode usar esse poder para acelerar seu aprendizado, manter sua mente jovem e criar uma vida de crescimento contínuo. O mito do cérebro fixo. Durante muito tempo, a ciência acreditou que o cérebro era como uma máquina, formado, estruturado e praticamente imutável depois da infância. Era comum ouvir frases como: cérebro de adulto não aprende coisas novas com facilidade. Depois de certa idade, não dá mais para mudar. Esse pensamento limitou gerações. Pessoas acreditavam que eram ruins de matemática ou sem talento para línguas e que isso era um destino fixado por seus genes. Mas então, algo extraordinário começou a surgir nos laboratórios e hospitais ao redor do mundo. Pacientes que sofreram lesões cerebrais estavam reaprendendo a falar, a andar, a se comunicar, coisas que os médicos acreditavam impossíveis. Essas descobertas abriram caminho para um novo paradigma, o de que o cérebro é, na verdade, plástico. Ele muda, se adapta, cria novas conexões, e esse fenômeno foi chamado de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? De forma simples, neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida. Isso significa que cada pensamento, cada experiência, cada prática diária molda fisicamente a estrutura do cérebro. Quando você aprende algo novo, neurônios criam conexões inéditas. Quando você pratica repetidamente, essas conexões se fortalecem, como trilhas que se transformam em avenidas. E quando você deixa de usar certas habilidades, essas conexões podem enfraquecer, abrindo espaço para novas rotas. O cérebro, portanto, não é uma máquina rígida. Ele é um organismo vivo, em constante transformação. Segundo a neurocientista Norman Doidge, autor do livro O Cérebro que se Transforma, essa plasticidade é a chave para entender como podemos superar limitações, recuperar funções perdidas e expandir nossas capacidades ao longo da vida. A ciência por trás da plasticidade. Mas como isso acontece na prática? A resposta está nas sinapses, os pontos de comunicação entre os neurônios. Cada vez que aprendemos algo novo, sinais elétricos e químicos percorrem essas sinapses. Quanto mais usamos uma conexão, mais eficiente ela se torna. É como malhar um músculo. Quanto mais exercício, mais forte ele fica. Um exemplo marcante vem de estudos com pianistas profissionais. Pesquisas usando ressonância magnética mostraram que as áreas do cérebro responsáveis pelo movimento dos dedos e pela audição são significativamente mais desenvolvidas nesses músicos. Não porque nasceram assim, mas porque a prática remodelou o cérebro deles. Outro exemplo famoso são os motoristas de táxi de Londres. Para conseguir a licença, eles precisam memorizar milhares de ruas e percursos da cidade. Pesquisas revelaram que o hipocampo, área relacionada à memória espacial, é maior nesses motoristas do que na população em geral. Esses casos são provas vivas de que a experiência molda o cérebro. Neuroplasticidade e aprendizado contínuo. Agora,
Vamos conectar isso ao aprendizado contínuo. Se o cérebro pode se transformar ao longo da vida, significa que nunca é tarde para aprender algo novo. Aprender um idioma aos 40, tocar violão aos 50, programar aos 60. Tudo isso é possível. O segredo está em como usamos a plasticidade a nosso favor. O aprendizado contínuo não é apenas um hobby ou um passatempo. Ele é uma necessidade para manter o cérebro saudável, ativo e resiliente. Pesquisas apontam que pessoas que mantêm hábitos de aprendizado ao longo da vida têm menor risco de desenvolver doenças degenerativas, como Alzheimer. Isso porque aprender coisas novas cria uma reserva cognitiva, uma espécie de banco de conexões que protege o cérebro contra o desgaste do tempo. Ou seja, aprender não só nos torna mais competentes, mas também mais saudáveis. Histórias inspiradoras. Nada explica melhor o poder da neuroplasticidade do que histórias reais. Barbara Arrowsmith Young. Quando criança, Barbara sofria com sérias dificuldades de aprendizagem. Seus professores diziam que ela jamais conseguiria acompanhar os colegas, mas ela se recusou a aceitar esse destino. Inspirada por pesquisas em neurociência, criou exercícios mentais para treinar as áreas mais fracas do seu cérebro. O resultado? Ela não apenas superou suas dificuldades, como se tornou fundadora da Arrowsmith School, ajudando milhares de pessoas com desafios cognitivos. Henry Molaison, o paciente HM. Após uma cirurgia cerebral para tratar epilepsia, Henry perdeu a capacidade de formar novas memórias. Apesar da tragédia, seu caso ajudou cientistas a entender como a memória funciona e mostrou que diferentes áreas do cérebro podem assumir papéis inesperados. Michael Merzenich, o cientista da plasticidade. Conhecido como pai da neuroplasticidade, Merzenich mostrou em experimentos com animais e humanos que o cérebro adulto é capaz de mudar tanto quanto o de uma criança, desde que seja desafiado de maneira correta. Essas histórias revelam um ponto crucial. O cérebro responde ao esforço, ao desafio e à prática constante. Como aplicar a neuroplasticidade no dia a dia? Agora vem a parte prática. Como usar esse conhecimento para transformar a sua vida? 1. Aprenda coisas novas regularmente. Pode ser tocar um instrumento, aprender uma dança, estudar uma língua. O importante é desafiar o cérebro com novidades. 2. Pratique a repetição inteligente. A repetição fortalece conexões, mas não basta repetir mecanicamente. É preciso praticar com atenção e intenção. 3. Cuide do corpo para cuidar do cérebro. Exercícios físicos aumentam o fluxo sanguíneo e estimulam a produção de neurotransmissores que favorecem a plasticidade. Alimentação equilibrada, sono de qualidade e redução do estresse também são essenciais. 4. Use a técnica da dificuldade desejável. Aprender de forma fácil não gera grandes mudanças. O aprendizado mais eficaz acontece quando existe um desafio que exige esforço, mas não é impossível. Esse é o ponto ideal da plasticidade. 5. Cultive a curiosidade. Curiosidade é o combustível do aprendizado contínuo. Pessoas curiosas mantêm o cérebro em constante exploração, o que cria novas conexões e mantém a mente jovem. Obstáculos e como superá-los. Apesar de todo esse potencial, muitas pessoas ainda acreditam que não podem mudar. Essas barreiras estão mais na mente do que no cérebro. Crença limitante. Já sou velho demais para aprender. A ciência prova que não. Estudos mostram ganhos de plasticidade até mesmo em idosos de 80 anos. Medo de errar. Muitos evitam aprender porque temem falhar. Mas o erro é parte essencial do processo. Cada tentativa molda novas conexões. Falta de paciência. A plasticidade não é instantânea. Requer prática contínua, assim como cultivar um jardim exige tempo e cuidado. Ao reconhecer esses obstáculos, você já dá o primeiro passo para superá-los. O futuro da neuroplasticidade.
Estamos apenas arranhando a superfície desse campo. Pesquisas recentes mostram que a neuroplasticidade pode ajudar em terapias contra depressão, ansiedade, vícios e até acelerar reabilitações após acidentes. Tecnologias como realidade virtual, inteligência artificial e estimulação cerebral não invasiva estão sendo usadas para potencializar a plasticidade. O futuro aponta para um cenário em que cada pessoa poderá personalizar seu aprendizado e até tratar condições neurológicas com base nesse princípio. O cérebro que nunca para de aprender. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas, na verdade, ela está só começando para você. A neuroplasticidade não é um conceito distante, reservado a cientistas. É algo vivo dentro de você, moldando cada pensamento, cada hábito e cada decisão. A mensagem que fica é clara: você não está preso ao que sempre foi. Seu cérebro é um organismo em constante construção. E o aprendizado contínuo é a chave para expandir sua vida em qualquer idade. Então, da próxima vez que pensar, não consigo, lembre-se, não é o fim da estrada, é apenas a chance de construir um novo caminho. Seu cérebro está pronto para mudar. A pergunta é: você está pronto para dar o próximo passo? Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E não esquece de compartilhar com quem também quer crescer, tá bom?